Boa tarde, torcedor alviverde! Estamos aqui para mais um vídeo, agora em novo horário, a partir das 14 horas de segunda a sexta teremos vídeos com as notícias do nosso Verdão. E hoje teremos 4 informações para vocês. Vamos falar um pouco da cirurgia do Gabriel Menino. Tivemos Coritiba e Palmeiras no final de semana. No final de semana também tivemos Palmeiras e Corinthians pela Libertadores Feminina. E vamos falar um pouco dessa geração que vale R$1 bilhão ao Palmeiras. Isso e muito mais aqui para você no Arena Verde. Vamos começar falando aí, vou começar falando do Gabriel Menino. Gabriel Menino passou por cirurgia, torcedor. Ele estava na sala de cirurgia ainda. O Palmeiras entrou em campo para enfrentar o Coritiba no Couto Pereira, na vitória do Palmeiras por 2-0. Ele está afastado por conta de uma fratura no tornozelo e passou pelo procedimento durante a noite. Neste domingo e agora inicia o procedimento de recuperação. Abre aspas. Um dos momentos mais difíceis da minha carreira, mas Deus permitiu um processo doloroso. É porque o propósito é ainda maior, disse Gabriel Menino nas redes sociais. Gabriel Menino sofreu uma fratura durante a derrota para o Atlético Mineiro na última quarta-feira e deixou o campo aos 12 minutos do primeiro tempo após pisar em falso em uma dividida com o atacante Paulinho. O volante pediu para sair, foi substituído por John e assistiu o restante do jogo com uma bota de mobilização no banco de reservas. Nas redes sociais, ele agradeceu o apoio e parabenizou os companheiros pela vitória neste domingo. Abre aspas. Obrigado a todos pela mensagem de apoio e logo estarei de volta ainda melhor. E parabéns a todos pela vitória de hoje. Avante palestra! O Gabriel Menino tem tanto tempo na base do Palmeiras que, além de ser jogador, acredito que ele seja um torcedor alviverde. Boa sorte, boa recuperação a ele, que tudo dê certo e que ele esteja pronto para tentar ajudar o Palmeiras a dar grandes voos aí pelos campeonatos do Brasil e do mundo. Vou falar de um tema agora que dói um pouco, porque na minha opinião nós somos garfados, mas para poder falar para vocês aqui, Palmeiras foi derrotado pelo Corinthians na final da Copa Libertadores da América. Era a despedida do técnico do Corinthians, era o último duelo antes de assumir a seleção brasileira feminina. Venceu o Palmeiras por 1-0 e conquistou o 4º título da seleção feminina. Eles tiveram ainda a Tarciane expulsa, a Vicky Albuquerque perdendo o pênalti, mas a Milene marcou e o Palmeiras martelou até o fim, parando em grandes defesas da goleira do Corinthians. Para você que não viu o jogo, foi mais ou menos assim. A decisão começou no ritmo de clássico. Aliás, era o maior derby da história, com ânimos exaltados e chances criadas para ambos os lados. O Corinthians teve a primeira chance aos 16 minutos de pênalti, mas Vicky mandou a bola na trave. Pouco depois, contudo, aos 29 minutos, Milene recebeu na entrada da área e mandou um chute para abrir o placar. A goleira Amanda aceitou, era defensável, mas segue, vida que segue. 1-0 para o Corinthians. Quando voltamos para o segundo tempo, o Palmeiras voltou melhor, com chances com Bia Zanerato, Juliette, mas sem resultado. Aos 20, Tarciane recebeu o segundo cartão vermelho e foi expulsa. E o Corinthians passou a atuar com 1 a menos. Depois disso, o Corinthians se recuou, o Palmeiras passou a dominar o jogo e virou um jogo de ataque contra defesa. Chegou com Yamila Rodrigues, Bia Zanerato, Laís Esteva,
Foram inúmeras tentativas. Todas pararam na goleira Letícia do Corinthians. A camisa 12 terminou sendo decisiva na reta final. Sem mais mudanças no placar, o Corinthians conquistou a vitória e o título da Libertadores Feminina. Acho que é o quarto título do Corinthians, o Palmeiras seria o segundo. Vale ressaltar que no último minuto, após uma troca de passes do time do Palmeiras, a Caldeirão ficou cara a cara com a goleira, com a bola no peito, e a zagueira do Corinthians tirou a bola com a mão. E nem foi apitado o pênalti, nem o VAR chamou para verificação. Para mim, o Palmeiras foi operado no final do jogo. Mas, boa sorte para as meninas, estão de parabéns. Desempenharam um ótimo papel, 12 jogos, 11 vitórias, a única derrota foi essa na final. E é um timaço que elas têm muita boa sorte aí pela frente. Vamos falar um pouco aqui do jogo Palmeiras e Coritiba. Rapaz, depois de 4 derrotas consecutivas no Brasileirão, o Palmeiras voltou a vencer neste domingo ao bater o Coritiba por 2-0 no estádio do Couto Pereira em Coritiba, Paraná. Em jogo válido pela 28ª rodada da competição nacional, o resultado fora de casa, construído com gols do paraguaio Gustavo Gomes e do uruguaio Piquerez, amenizou um pouco a crise enfrentada pelo clube paulista, que desde a eliminação na Conmebol Libertadores vem vivendo dias tenebrosos com a torcida, com protestos, com maus resultados e tudo que todo mundo já sabe aqui. O Coritiba, pior mandante do torneio, continua distante da fuga do rebaixamento. Rapaz, o time do Abel Ferreira, que cumpriu suspensão nesse domingo, não vencia desde 15 de setembro, quando bateu o Goiás por 1-0 lá no nosso Allianz Parque. Desde então, o Verdão vinha de sequência de 4 derrotas no Brasileirão e 2 empates. E eliminação na Conmebol Libertadores. Como fica o campeonato? O Palmeiras está no G4 e agora com 47 pontos. E na 4ª posição do Brasileiro. 3 pontos atrás do Flamengo e 2 de vantagem para o Atlético Paranaense. Resumindo, o posicionamento do Palmeiras é o seguinte. Ele precisa que o Botafogo perca 4 jogos dos 10 que faltam e tem que vencer todos para ser campeão. E torcer, óbvio, para o Flamengo perder, para o Red Bull perder, para ele assumir a liderança. Temos chance ainda. Ontem nós fizemos aqui um depara, eu e o Falcone, e o Palmeiras acabou com 1 ponto na frente do Red Bull e 2 pontos na frente do Botafogo. Então, isso significa que é muito, 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 muito possível. Vamos falar de coisa boa? Geração de R$1 bilhão do Palmeiras. Torcedor. Se não fizer no mínimo 200 milhões de euros nesses canhotos da categoria Sub-17, pode mandar embora porque somos incompetentes. Assim declarou o nosso coordenador da base do Palmeiras, João Paulo Sampaio, que na minha opinião deveria ser o gerente de futebol do Palmeiras profissional masculino. Em junho de 22, em referência ao elenco repleto de canhotos na Copa do Brasil Sub-17 do ano passado. Pouco mais de um ano se passou e o Verdão fez os primeiros milhões com a negociação do Endrick para o Real Madrid. Mas acumula também ganhos desportivos. Geração de R$1 bilhão. Decidiu os 4 últimos títulos nacionais. A conquista passa pelos pés de 3 ícones dessa geração. 3 canhotos. Estevam, Endrick e Luiz Guilherme. Que são 3 dos grupos de 5 jogadores que ainda tem o zagueiro Felipe Jack e o meio-campista Thales. O mais recente dos títulos aconteceu neste sábado, quando Estevam atropelou, acabou com o São Paulo. Os tricas não viram a cor da bola e marcou 3 gols na final do Sub-17, dando o título ao Palmeiras pelo 2º ano consecutivo. Abre aspas pro dono do hat-trick. Acho que a gente tem mais merecimento pelo grupo que a gente tem. Não é só no 2006, mas em toda a categoria. Cada time é unido. A gente luta um pelo outro e é coroado no final. Antes do Camisa 10, houve 3 títulos no ano passado pelos pés dessa geração. Sub-20,
Brasileiro, Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-17. Endrick fez o gol do título brasileiro Sub-20 na vitória por 1-0 contra o Corinthians. Luiz Guilherme fez o da virada contra o Grêmio 2-1 na final do Sub-17 brasileiro. E na Copa do Brasil 17, por fim, Endrick marcou 4 dos 6 gols na final, em confronto de ida na volta contra o Vasco. Os outros 2 foram marcados por Figueiredo, que agora passa por cirurgia novamente para melhora da contusão, e Thales. Endrick e Luiz Guilherme são realidade no time profissional agora, oscilando entre titularidade e banco com o técnico Abel Ferreira, enquanto Estevam, aos 16 anos, disputa as competições do 17 e do Sub-20. Abre aspas para o Estevam mais uma vez. Claro que planejo altos níveis, mas primeiro quero conquistar títulos, fazer gols, subir para o profissional e, se Deus quiser, fazer uma história linda por eles. Aos 16 anos, Estevam tem contrato com o Palmeiras até abril de 2026 e trata-se de um dos principais candidatos à joia diamante do Palmeiras, desde que Endrick subiu a profissional. Não à toa, o atleta tem sido constantemente sondado pelo futebol europeu e chegou a receber ofertas do Paris Saint-Germain, por exemplo, clubes que poderiam chegar a 40 milhões de euros. A proposta, contudo, foi recusada pelo Verdão, que desde então vislumbra a valorização maior depois da Copinha e ao longo do ano de 2023. O Verdão tem adotado uma estratégia para dar oportunidade para os talentos pularem etapas das categorias de base para apresentar dificuldades além de suas categorias. Por isso, a antecipação em alguns casos, como o próprio Endrick e Luiz Guilherme, por exemplo, é a estratégia que vem dando certo, torcedor. Eu acho que o Palmeiras tem uma base maravilhosa, tem tudo para ser campeão anos e anos da base e tem tudo para ganhar muito dinheiro com essa molecada. Essa molecada tem a parte técnica, a parte tática, o ganho em campo e o ganho fora de campo, porque são jovens. Muitas vezes nós falamos de contratação, às vezes o reforço está dentro de casa. Era isso que eu tinha para falar do Palmeiras hoje. 4 notícias rapidinhas. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sino de notificação. Isso é importantíssimo e ajuda demais a fortalecer o canal. Beijo do Careca, até a próxima. Eu fui!